quando o Sérgio chegou, eu tinha uma ideia de planejamento para ele, que era uma ideia voltada mais para um circuito. Então, conseguir fazer os exercícios em séries para fazer dessa forma um gasto calórico maior. Uhum. Era isso que eu queria fazer com ele. Quando eu coloquei ele para sentar na primeira máquina, eu entendi que a energia que ele dispersaria para se levantar do aparelho iria cansar ele mais do que o exercício propriamente dito. Uhum. E eu não iria conseguir o quê? Aquela resistência localizada que eu estava buscando. Então, se eu começasse a trocar ele de máquina, pela dificuldade de locomoção e pela dificuldade de dobrar os joelhos sem dor, o Sérgio iria começar a desanimar no treino. Então eu percebi que eu precisava realmente esperar uma primeira resposta, trabalhando os músculos de forma isolada. Uhum. Fiz isso, com 3 sessões de treino, o Sérgio já conseguia já flexionar o joelho. Teve uma boa ajuda também do Bruno, Sim, né, do o quiroprata. quiropraxista foi fundamental. Então, o Bruno é bom. Fundamental porque ele veio, fez o alinhamento da coluna, e esse alinhamento diminuiu a sobrecarga. Por quê? Porque balanceou a altura dos dois lados, que também era diferente. Você viu quando você faz o teste do pé, um pé sempre está com uma altura diferente do outro. Isso é óbvio que influencia em todos os seus movimentos. Então isso era um dos fatores que prejudicava ele com relação à dor. Então assim, vamos pensar num carro, fizemos o alinhamento e o balanceamento. Agora sim, a gente pode colocar esse carro na pista, que ele vai conseguir ali render mais do que antes e não vai gastar mais um lado do que o outro. Feito isso, o Sérgio começou a se desenvolver em todos os exercícios. E aí o que eu comecei a notar? Eu falei, cara, não vou começar a facilitar demais a vida dele, não. Então eu comecei a não montar mais as máquinas para ele ter que se locomover mais, para ele ter dificuldade para entrar na máquina, para ofertar até gasto calórico nisso. E ele percebeu isso, que eu parei de montar as máquinas para ele. Então tudo isso vai favorecendo para ele perder. E aí depois, na sequência, acho que com 1 semana e meia, o Sérgio já conseguiu fazer a primeira sessão de cardio. Então assim, foi tudo muito precoce também. Então, por isso que eu falo que o Sérgio perder 100 quilos não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil por quê? Porque ele realmente estava muito acima do peso. Então, se eu pegasse aqui o Sérgio, colocasse em ótima forma, o Sérgio teria cerca de 75, 80 quilos. Vamos atrás, né? Musculoso. É 100, musculoso. É 100 quilos, que eu Vamos pesava atrás. 185, o dia que eu pesei lá, ó. Tu tem quantos Entendeu? anos, Sérgio? 47. Dá tempo. Não, dá tempo. O que teria que fazer? Continuar esse processo até conseguir tirar o máximo possível de gordura corporal. Tiramos o máximo possível de gordura corporal? Tiramos. A saúde dele já está ali, o problema da saúde dele já não existe mais, e a partir dali o Sérgio é um cara saudável desde que continue com a prática de atividade física e continue se mantendo num padrão razoável de dieta. Tá? Esse é o primeiro passo. Se o Sérgio quiser ir para a parte estética, ele teria que operar o que seria o maior órgão dele, que é a pele. Então ele teria que tirar esse excesso de pele que também pesa. Então assim, se eu fosse falar que em peso que o Sérgio tiraria total aí, entre 7 e 10 quilos. De pele? De pele, que sobraria. Caralho. Ou seja, se prepara, porque vai ter que tirar umas pelancas. Mas Vai ter que fazer um umbigo novo. Mas aí a gente já tá falando de estética. Aham. A questão de saúde dele Saúde tá é outra resolvida se história. ele perder o peso. Tá? Mas aí é outros 500. Então se ele quiser ir para a parte estética, aí vai, faz como se fosse um alfaiate, tira todo o excesso de pele, né? Faz todo aquele corte, fecha ele. É óbvio que não dá para fazer tudo de uma vez. Então é feito primeiro uma parte superior, depois outra parte inferior. Depende qual é o tamanho da cirurgia. Caralho. Eles vão dividindo por partes. Até conseguir tirar tudo. E aí que entra o trabalho de construção de massa durante esse meio tempo. Por quê? Porque se ele construir massa, ele não precisa ajustar tanto a pele. Por quê? Porque a massa vai preencher um pouco daquele espaço vazio. Óbvio que não tudo. Mas um pouco que preencher vai trazer uma estética melhor já para o físico dele. Imagina, Sérgio, imagina 6 meses atrás se eu falasse pra você que tu ia estar sentado numa mesa com esses caras aqui com a gente
falando. Se falasse pra mim, eu ia achar um absurdo. É, eu Mas acho que eu Pinto, também, cara. Falando sobre Falando a sobre saúde, essas estar coisas. fazendo, indo à academia. Eu Na acho- academia, eu- mudando a alimentação, principalmente. Eu acho que eu presenciei uma das suas últimas noites vivendo daquela forma. Eu acho que. Porque. Nós estávamos ao vivo Porque- aqui daquele dia? Não, eu acho que você estava treinando já, mas eu vim no Ciência Sem Fim. Ele veio você vir com o Cariano, a gente pediu um lanche lá, né? E aí ele Isso. pediu um lanchão. Lanchão, Aí ele lanchão. pediu um lanchão, eu tava com muita fome, eu não tinha jantado, cara. Precisava comer alguma coisa, tava tremendo ali. Aí o lanche Amassou chegou, o lanche lá. detonei o lanche. Aí o Sérgio com o lanche dele lá, e ele ficou olhando pro lanche assim. Bom, de repente o Sérgio não comeu nada. Caramba. Só deixou o lanche lá. Não comeu, não achei. Aí eu não sei se ele. Eu falei, cara, será que ele ficou sem graça porque era gente, não quis comer? Mas não, cara, eu acho que ali já tava um despertar dentro dele, sabe? Que já tinha algo dizendo que a sua vida vai mudar. E ali foi Se onde. fudeu, né? Eu acho que foi ali que surgiu a conversa com o Renato. Não, cara, o negócio com o Renato foi interessante pra caramba, porque eu tava fazendo uma live lá de lançamento, Ah, e eu acho que vocês estavam em live, lá Sim. na negócio. E uma galera da minha live, acho que foi lá de vocês. sim, eu lembrei. E acho que falou assim, não, cara, vocês têm que fazer o projeto com o Serjão. É verdade. Tal. E aí o Cariani, acho que apareceu na minha live, eu falei, cara, se eles toparem, eu topo, cara. E aí o Cariani falou, então sexta-feira nós vamos lá conversar, entendeu? Então foi isso, hein, cara. Ô, Entendi. Julinho, como é que deve funcionar a dieta do Serjão? O Sérgio, pra você ter uma ideia, nós simplesmente falamos, Sérgio, corta açúcar, aumenta a quantidade de água e começa a treinar. Coma comida limpa.